quero destacar esse pedido de Zelensky, né, que pede um escudo aéreo do G7, e também esse possível encontro de Putin com Biden. Lavrov, né, espera esse encontro e espera uma declaração do governo americano. Quero a sua análise a respeito de tudo isso. Kalina, por que esse encontro é importante? Porque essa é uma guerra, como eu tenho dito aqui desde o primeiro momento, por procuração. Ou seja, a Ucrânia está no meio de uma guerra que envolve ela, e é uma guerra, na verdade, da Rússia, e mais diretamente da Eurásia, Rússia e China, contra os Estados Unidos e a OTAN. Então, no fundo, quem tem que acertar os ponteiros é Biden e Putin. A Ucrânia e esse senhor aí, o Zelensky, eles estão no meio da coisa. Mas a guerra, ela envolve muitas outras circunstâncias. É disso que se trata. Né? E eu acho que é importantíssimo dizer, nesse momento, que a guerra ela atingiu um outro patamar. O Lucas Bassani, ele traz, no começo da reportagem dele, muito precisamente, a destruição de uma ponte. Que ponte é essa? Essa é uma ponte que foi construída pelos russos na Crimeia pós-2014. Então, em 2014, o Putin ele toma a Crimeia, a Rússia toma a Crimeia, ele faz um plebiscito. Esses plebiscitos fajutos que ele está fazendo aí agora, que não são reconhecidos pelo Ocidente, não são reconhecidos pela ONU, não são reconhecidos pela OTAN e pelo eixo atlanticista. Mas as relações internacionais, cara, e é isso que eu insisto, isso não interessa. Porque tem a política como ela deveria ser e tem a política como ela é. Né? Dizia o Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. E nas relações internacionais o que interessa é a política do poder. E como diria Hobbes, só o poder pode deter o poder. O que fez o Putin em 2014? Ele anexou um território que era ucraniano, ali no sul, a Crimeia, por causa, sobretudo, do porto de Sebastopol, que tem a saída para o Mar Negro. O que aconteceu depois disso? A Rússia sofreu algumas sanções econômicas, mas nada de mais além disso. Então a Rússia ela começou a fazer uma série de obras de infraestrutura na Crimeia para dizer o seguinte para a população da Crimeia: vocês não vão se arrepender de terem votado em ser agora território russo e não mais ucraniano. E fez uma zona de exclusão, dizendo o seguinte: não mexam com a Crimeia. Esse foi o recado do Putin. O que fez o Zelensky? Ele bombardeou uma ponte que era um símbolo, um signo dessa estrutura. Ou seja, ele cutucou a onça com vara curta. Quer dizer, ele cutucou o urso russo com vara curta. Qual foi a resposta do Putin? O Putin até então estava fazendo uma guerra muito complicada. Por quê? São de povos irmanados. Todos ali são eslavos. Tem muitos ucranianos que têm pais, avós russos e vice-versa. Então ele estava fazendo alvos localizados. Agora ele começou a bombardear alvos civis indiscriminadamente. Ou seja, virou um cenário de guerra total. E as sanções vão se multiplicando. E para fechar, o que eu quero dizer? Essas sanções elas têm um efeito bumerangue. Porque elas acertam a Rússia, mas elas acertam a Europa, acertam o G7, acertam o Olaf Scholz, acertam o Macron, acertam a Inglaterra, e agora vai começar o inverno. O último agravamento aqui, o Nord Stream 1, que é o gasoduto que liga a Rússia até a Ucrânia, parou de mandar gás. Houve ali uma interferência, que ninguém sabe quem fez. E o Nord Stream 2, que estava pronto, ele não começou a trabalhar. Foi a grande vitória tática dos Estados Unidos. Cortar esse gasoduto que ia ligar definitivamente a Alemanha à Rússia. Então, percebe o jogo geoestratégico. Então, a Europa está sofrendo agora com privação de energia e alta de preços. E o pior, Kalina, é agora que vai começar o inverno na Europa e o inverno russo. Então, a situação é muito complicada para os europeus, é muito complicada para os ucranianos, que já perderam cerca de 1/4 do seu território, ou seja, o Putin anexou 1/4 do território ucraniano, de 15% a 20%, que foi dormir ucraniano e acordou russo. E o Putin
agora intensificou os ataques à Ucrânia. Eu vou fechar agora de maneira decisiva. No mundo ideal, não haveria guerra, a Ucrânia poderia entrar na OTAN, mas isso é no mundo ideal. No mundo real, a força, ela se impõe. E é isso que nós estamos vendo. Bom, Emanuel, e para você, a sua opinião, a sua análise sobre essa escalada da violência da guerra entre Rússia e Ucrânia, para você seria o pior momento deste conflito? Kalina, o que a gente tem que verificar, como ocorre em qualquer conflito, existe uma disputa de interesses. O interesse russo, antes que o conflito houvesse iniciado, ele era um interesse muito claro. Não queria que a OTAN fizesse a expansão no território ucraniano, o que foi deixado muito claro em várias ocasiões. Lá em 2008, quando a Geórgia iniciou conversas com a OTAN para entrar na OTAN, o Putin disse: a Geórgia não pode entrar na OTAN porque nós já temos 3 países, Letônia, Lituânia e Estônia, que eram repúblicas soviéticas, que já entraram na OTAN, tá demais. Nós não vamos admitir mais que a OTAN se expanda dentro das fronteiras da antiga União Soviética, porque isso é um problema de segurança nacional. Então a Rússia invadiu a Geórgia. Em 2014, 2015, quando a Ucrânia começou também conversas na época de entrar na União Europeia, de entrar na OTAN, quando derrubaram numa revolução o líder da Ucrânia que era alinhado com a Rússia foi, invadiu e tomou a Crimeia. Lembrando que a Crimeia historicamente era parte da Rússia. A Crimeia foi transferida para a Ucrânia em 1954 durante o regime soviético, por decisão do premier da União Soviética, Khrushchev, que inclusive era ucraniano. Essa transferência ela foi feita, ali já havia se, digamos assim, incorporado à Ucrânia, isso havia sido reconhecido pelos tratados de independência da Ucrânia, mas o Putin aproveitou aquele momento para ocupar a Crimeia e para fomentar o separatismo em regiões da Ucrânia que tinham uma população majoritariamente russa, que é aquela região de Luhansk e Donetsk. O que acontece é que no começo do ano, final do ano passado, a Ucrânia voltou a ter conversas sobre entrar na OTAN, voltou a ter conversas sobre entrar na União Europeia. E essa entrada da Ucrânia na OTAN foi bastante fomentada pelo comando do governo dos Estados Unidos. O Putin avisou: se essas conversas continuarem, nós vamos invadir, porque nós não vamos tolerar. As conversas continuaram ao ponto que chegou para ele a irreversibilidade dentro do ponto de vista de política doméstica, de tanto que ele havia anunciado, ele não podia mais aparentar fraqueza e invadiu a Ucrânia. Ele realmente não deveria ter invadido a Ucrânia, porque é um fato que todos os países deveriam ter capacidade de se autodeterminar. Mas da mesma maneira que nós, no nosso dia a dia, não conseguimos fazer tudo o que queremos porque somos condicionados por outras forças, os países também são condicionados pela força dos seus vizinhos, pela força econômica de outros países, pelos tratados internacionais, pelo poderio militar e assim sucessivamente. Então o Putin invade a Ucrânia. Este momento da guerra, as pessoas têm a percepção de que seja um pouco mais tenso, porque o Putin está começando a ameaçar, através dos membros do governo russo, cada vez mais o uso de armas nucleares. Na verdade, o que ele quer deixar muito claro para os países ocidentais é o seguinte: vocês sabem que eu não sou maluco, eu sou decisivo, eu tenho coragem, só que vocês já deram tantas armas, estão se envolvendo tanto, que isso está ficando caro para mim. Então o envolvimento de vocês não pode ir além do que vocês já estão fazendo. Se mandarem aviões, mandarem escudo antiaéreo, se fizerem zona de não exclusão, eu vou partir para o último recurso, que são armas nucleares, nesse caso táticas com menor potencial destrutivo, mas ainda assim armas nucleares, porque a crença dele, que é uma crença generalizada, é que por mais que a União Europeia e os Estados Unidos falem grosso, ninguém vai para a Terceira Guerra Mundial por conta da Ucrânia.